Com esse vídeo aí que eu vou colocar para vocês, a intenção é chamar a atenção para uma coisa muito importante, que todos nós, devemos de valorizar muito as pessoas enquanto elas estão ao nosso lado. Eu recebo muitas psicografias através da minha mediunidade, eu visualizo os espíritos, eles me falam das suas situações, das suas reações, enfim, após o desencarne, o que sentiam quando estavam aqui, falam às vezes do sentimento de sentir a falta de familiares, de amigos ao seu lado, quando estava aqui na Terra. Então, devemos valorizar muito enquanto eles estão do nosso lado. Cada um tem o seu estilo, o seu tipo de vida, não importa. Cada um tem uma maneira de pensar, de agir. Nós somos espíritos com individualidades diferentes uma das outras. Estamos todos juntos, principalmente numa família, que é uma reunião de espíritos que precisam estar juntos, conversar mais, dialogar mais, abraçar mais, beijar mais, trocar conversas, jogar conversa fora, passear juntos, conviver mais juntos e mais unidos, né? Então, para que depois, quando chega o momento da morte física, não venha o arrependimento, né? Que às vezes as pessoas falam, eu devia ter agido diferente, eu devia ter participado mais da vida do pai, da mãe, do filho, da filha, do irmão, da irmã, do tio, da tia, enfim. Então, é muito importante, vocês vão ver na letra que tem essa música que vai vir aí com esse videozinho, fala sobre isso, né? Que nós devemos valorizar muito mais a pessoa agora, enquanto está aqui viva, do nosso lado. A gente pode tocar, pode abraçar, pode beijar, pode compartilhar ideias, tirar dúvidas, respeitar respeitar o outro, porque, como eu disse, cada um tem a sua individualidade, o seu modo de ver, de enxergar as coisas, mas estamos aqui para aprender um com o outro e nos ajudarmos mutuamente. É isso que Jesus tanto pediu para nós, né? Então, vamos ver se vocês vão gostar do videozinho. É uma música linda que eu consegui, uma letra muito bonita, e vamos parar para pensar, hein, gente? Não vamos lá depois que morreu, não, vamos lá em cima do caixão, lá derrubar um monte de lágrimas, né? E sendo que enquanto a pessoa era viva, ó, Malemar ia ver ou visitar, ou querer saber se estava bem ou se estava ruim. Isso acontece e muito. Tá legal? Vamos lá. Não vou. Se você gostar, dá um joinha para nós aí, faz um comentário, divulga o nosso canal aí, porque ajuda-nos muito. Grande abraço a todos. Se eu soubesse um dia que não mais te veria, te abraçaria mais forte, eu pediria desculpas por não te ouvir, mas se eu soubesse um dia que não mais te veria, eu beijaria você. Se eu soubesse que nunca mais ouviria tua voz, eu gravaria cada momento só pra rever depois, ao invés de deixar você partir sem saber o quanto eu te amava.
Ah, se eu soubesse. Quando chegamos ao plano espiritual, a maioria dos espíritos pensa algo muito parecido. Ah, se eu soubesse. Se eu soubesse que a vida real não era na matéria. Se eu soubesse que a realidade não é de sofrimento, mas de paz e liberdade. Se eu soubesse que nada que existia na matéria é permanente, que lá é tudo passageiro, eu não teria brigado no trânsito, batido nos meus filhos, me apegado a tantas coisas efêmeras. Ah, se eu soubesse. Teria ajudado muito mais gente. Teria me enriquecido com amor e luz. Teria deixado de lado todos esses problemas pequenininhos. Teria feito caridade aos necessitados. Teria deixado o amor fluir. Teria me atirado no bem sem nenhuma preocupação. Teria sido mais humilde. Teria vivido em paz. Ah, se eu soubesse. Teria passado mais tempo com aqueles que amo. Teria me preocupado menos, teria tido mais paciência, teria me soltado mais, me desprendido mais, teria vivido mais livre, de forma mais espontânea, mais natural, teria visto o lado bom de tudo, teria valorizado as coisas simples da vida. Ah, se eu soubesse. Se soubesse que a vida na Terra vai e vem, que tudo se esvai, que nada é permanente, que não existe algo fixo e imutável, se eu soubesse que tudo começa e termina, que os relacionamentos começam e terminam, que a dor lateja e depois vem o alívio. Ah, se eu soubesse. Se soubesse que os arrogantes sobem, ficam no topo e caem por si mesmos, caem pelo seu próprio castelo de cartas da ilusão que criaram. Se eu soubesse que os ricos podem se tornar pobres de espírito e que os pobres podem ser muito ricos de espírito. Se soubesse que as diferenças sociais se extinguem, que na morte todos somos filhos do universo, que a fome é saciada, que a sede é aliviada, que a violência só traz mais violência, que os injustiçados são compensados, que os perdidos sempre se encontram e quem está demasiadamente seguro de si acaba se perdendo. Ah, se eu soubesse que a vida espiritual é a vida real, que as mágoas corroem o espírito, que a cobiça gera insatisfação, que a lisonja só cria humilhação, que a preguiça gera estagnação. Se eu soubesse que o medo é sempre maior do que a mente engendrou, eu teria me arriscado mais, teria ousado, teria tido a coragem de ser o que eu sou, teria retirado essa máscara que encobria minha verdade, teria desatado o compromisso com o logro, com a burla, teria assumido minha integridade sem divisões, sem fragmentos. Ah, se eu soubesse, não teria cortejado o sucesso, não teria me atirado ao poço fundo, vazio e solitário da avidez. Não teria me enganado de que, ao atingir o topo, a descida é o único caminho. Se eu soubesse que o mundo é uma doce miragem, eu rejeitaria a pueril busca pela sensualidade. Largaria com afinco os prazeres e vícios da juventude. Se soubesse que tudo muda e nada se encerra, teria posto de lado as moléstias da nostalgia. Ah, se eu soubesse, teria menos pressa, olharia mais para a vida, veria mais o nascer do dia, comeria com calma o pão de cada manhã, teria plantado uma árvore, corrido no jardim, deitado no chão, enrolado na grama, teria mergulhado e me perdido no tempo, solto em reflexões sobre os mistérios da vida, teria me desimpedido de autocobranças, teria me aceitado como sou e aceitado o milagre da vida como ela é. Ah, se eu soubesse que o mar espiritual é infinito de bênçãos, não teria digladiado por um copo de água ao lado do grandioso oceano da plenitude. Teria deixado todas as quimeras de lado e vivido mais a vida, a existência, o cosmos, a liberdade, o eterno presente e a eterna aurora. Ah, se eu soubesse, teria renunciado aos hábitos arraigados, às discussões estéreis, à especulação teórica. Se eu soubesse, teria permanecido mais na natureza, observando os pássaros, molhando as mãos no rio, sentindo o vento me aquecendo ao sol da manhã, sujado as mãos na lama e sentindo o frescor da chuva.
Se eu soubesse que sou um ser em desenvolvimento na essência inesgotável e eterna da vida, teria sido infinitamente mais livre e feliz. A desencarnação. A morte do corpo físico é fenômeno natural que atinge todos os seres da criação, cedo ou tarde. A desencarnação acontece quando os laços perispirituais, até então mantidos enraizados, molécula a molécula no corpo físico, se desfazem, concedendo liberdade ao espírito que passa a viver em outra dimensão da vida. Segundo o Espiritismo, a morte é uma simples mudança de estado, a destruição de uma forma frágil que já não proporciona à vida as condições necessárias ao seu funcionamento e à sua evolução. Ponto 1 ensina igualmente: a separação do espírito do corpo que lhe pertencia não é dolorosa, sobretudo quando das mortes naturais, que decorre dos desgastes biológicos dos órgãos 2, como também não é uma separação brusca. A alma se desprende gradualmente e não escapa como um pássaro cativo a que se restituiu subitamente à liberdade. Ponto 3 assim, nunca é demais lembrar. A observação comprova que, no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, que se opera gradualmente e com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. Em uns é bastante rápido, podendo dizer-se que o momento da morte é também o da libertação, que se verifica logo após. Em outros, sobretudo naqueles cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido, durando algumas vezes dias, semanas e até meses, o que não implica a existência, no corpo, da menor vitalidade, nem a possibilidade de um retorno à vida. Ponto de fato, é racional conceber-se que, quanto mais o espírito se tenha identificado com a matéria, tanto mais penoso lhe seja separar-se dela, ao passo que a atividade intelectual e moral e a elevação dos pensamentos operam um começo de desprendimento, mesmo a vida durante o corpo. Ponto 4. A falência dos órgãos e o desprendimento perispírito que se segue definem o estado de transição ou de passagem de um plano para outro. Neste momento, o espírito encontra-se inconsciente 5, situação que pode perdurar por um maior ou menor espaço de tempo, de acordo com as condições pessoais de cada um. A chegada no plano espiritual, porém, pode ser sofrida ou não. Trata-se de um sofrimento moral. É a alma que sofre, não o corpo, pois este se transforma em matéria inerte, morta, em processo de decomposição. O sofrimento poderá ser mais agravado se o espírito se manter jungido ao corpo em decomposição e à vida que se extinguiu. Situações semelhantes são encontradas em certos gêneros de suicídios e homicídios, em desencarnantes presos a profundos remorsos, ou, ainda, em espíritos vinculados aos prazeres da vida material, apegados excessivamente a bens e ou pessoas. Nestas circunstâncias, a morte é vista como uma perda irreparável, um sofrimento atroz, uma sensação de destruição total, porque ele, o espírito, desconhece a sua própria imortalidade que existe e preexiste a morte do veículo somático. Situação bem diversa acontece com o espírito que durante a existência se deixou conduzir por uma vida mais simples, sem ganâncias ou ambições exageradas, que procurou desenvolver virtudes, combatendo imperfeições, que praticou a caridade, promovendo o bem, que cumpriu os seus deveres familiares, profissionais e sociais. A sua desencarnação será mais amena. Os sofrimentos e as angústias do período de transição serão passageiros e breves. A adaptação na nova moradia será tranquila, sabendo administrar com serenidade a saudade dos entes queridos que permanecem reencarnados e as surpresas do além-túmulo. Ajustado à vida no plano espiritual, o espírito colherá, então, os frutos, bons ou amargos, do que semeou durante a experiência reencarnatória, se submetendo, no final das contas, à lei de progresso. É o que nos lembra André Luiz quando aponta o valor da desencarnação como lei divina. Toda morte traz dor. Sem a desencarnação, porém, não atingiríamos a renovação precisa, largando processos menos felizes de vivência ou livrando-nos da caducidade no terreno das formas. Compreendamos, em face disso, que não podemos louvar as dificuldades que nos rodeiam, mas é imperioso reconhecer que, sem elas, eternizaríamos paixões, enganos, desequilíbrios e desacertos, motivo pelo qual será justo interpretá-las por chaves libertadoras, que funcionam em nosso espírito, a fim de que nosso espírito se mude para o que deve ser, mudando em si e fora de si tudo aquilo que lhe compete mudar. 6. Na hora da morte, na hora do adeus, não existe nada.
que se possa comparar com a surpresa da continuidade da vida. Ainda hoje, passados mais de 40 anos da hora do meu adeus, e por mais que eu esteja adaptado do lado de cá, repercute em meu coração, quando lembro o momento daquele adeus, que hoje eu sei que foi um até breve. A morte é tão surpreendente, porque quando você faz a passagem, permanece aquele sentimento de querer revelar ao mundo o seu profundo mistério para os que ficaram na estação material. Me recordo que em alguns momentos da minha mudança para cá, nas horas mais difíceis eu me pus a gritar: estou vivo, eu vejo vocês, sinto saudades. Desejo explicar isso de maneira mais simples. É como se existissem fios invisíveis de amor que não se rompem. Quando não fazemos mais parte do grupo dos vivos, aqueles que ficaram na estação do adeus. Funciona assim. Quando alguém pensa na gente com amor e carinho, esses fios vibram de ambos os lados e experimentamos alegria e paz, embora exista a saudade. Quando os pensamentos são de desespero, esses fios invisíveis se tornam densos e elásticos e nos arrastam pelas vias da amargura, das lágrimas e da revolta. É como sentir um puxão bem forte e por mais que se queira fica difícil resistir. Só mesmo o tempo para ajustar esses fios invisíveis. A aceitação com gratidão acomoda tudo no devido tempo. O que mais venho observando nesses dias de transição é a falta de espiritualidade no coração das pessoas. Muitos jovens chegam do lado de cá com vínculos densos a lhes prenderem na retaguarda dos prazeres e vícios. Além das lutas intensas para superar a revolta dos familiares, o mais grave é a falta de preparo para se viver a hora do adeus. Será que o homem ainda não compreendeu que ele não está na terra para ficar? Todos irão viver o seu adeus, porque faz parte da vida esse momento. Alguns têm seu momento de forma repentina e surpreendente, outros dão adeus, à medida que a enfermidade vai vencendo as forças físicas. Ter consciência da partida a qualquer instante deveria ampliar o sentido de fraternidade entre as pessoas. Deveríamos aproveitar todos os instantes para amar sem cobranças e sem exigências. Quantas dores, quantas lágrimas, quanta revolta na vida daqueles que se acreditam detentores das coisas do mundo. Equipes espirituais se desdobram em ações emergenciais para minimizar a loucura que se abate sobre uma família quando alguém vivencia a hora de dar adeus. Sempre falta alguma coisa. Um abraço que não foi dado, um sentimento mal resolvido, uma palavra esquecida. Estou aqui sem o corpo físico e o que nos une é o psiquismo do médium que escreve o que lhe passo. Acredite nessas palavras. Não desdenhe desses sinais de alerta. Viva com profundo respeito pela vida, pelas pessoas à sua volta, pelo planeta que te acolhe. Nunca se imagine superior a quem quer que seja. Quanto mais nos acreditamos superiores aos outros, maior será a nossa decepção ao descobrir que temos de verdade apenas o amor que carregamos em nosso coração. Cada palavra, cada gesto infeliz bate às portas da nossa consciência na hora do adeus. É algo surpreendente a rapidez dos nossos pensamentos e a capacidade do espírito em rever seus registros emocionais. Nesse exato momento, no instante em que você lê essa mensagem, milhares de pessoas pelo mundo estão vivendo o momento do seu adeus. Talvez até alguém que você conheça. Procuremos viver em plenitude, em comunhão com Deus, em sintonia com o bem. Quando chegar o momento de atravessar as aduanas da morte, o que carregarmos dentro do coração será o passaporte para a paz. Na hora do adeus você virá sozinho para sua pátria verdadeira. Aproveite cada novo dia, pois ninguém sabe quando será o momento de dizer adeus. Viva na fé, viva no bem. Espírito Luiz Sérgio. Livro, Na Hora do Adeus. Quando alguém querido parte, a gente sente uma dor gigante, parece que uma parte de nós vai junto. É natural sentir a saudade, o vazio no lugar que a pessoa ocupava. As fontes até falam que a dor da desencarnação pode ser a mais doída na vida física. Mas sabe, essa ideia de perda não é bem assim. Pessoa fazendo gesto de desaprovação, os espíritos nos dizem que na verdade não perdemos as pessoas, elas apenas desencarnam. É como se fossem transferidas para casa, para o verdadeiro lar espiritual. E a notícia maravilhosa é, eles vivem. Faísca sim, eles estão vivos e bem felizes no plano espiritual. Eles não se foram para sempre, eles nos aguardam. Pensa que eles estão esperando, cheios de alegria, para nos receber de volta um dia, no grande lar.
É como se estivessem preparando o reencontro para a reconstrução da família lá do outro lado. Enquanto esperamos, a gente pode se conectar com eles. Como? As fontes dizem que se a gente fizer um grande silêncio interior e se concentrar, é possível falar com eles. Essa conexão, essa sintonia psíquica, é possível porque a mediunidade não é um dom só para alguns, mas uma faculdade orgânica que todos nós temos em maior ou menor grau. Nossas lágrimas também têm um papel nisso. Quando elas vêm da saudade com esperança e do reconhecimento a Deus, elas são como luzes no caminho para eles, fazem muito bem. Mas, claro, as lágrimas de revolta e rebeldia não ajudam, nem a nós, nem a eles. Eles podem até vir nos visitar. As fontes mencionam que, com o silêncio interior, eles vêm até nós e voltam. Às vezes, eles aparecem em sonhos, nos preparando para o nosso reencontro futuro. Então, em vez de pensar que acabou, pense que eles vivem e que esse reencontro vai acontecer, é só uma questão de tempo. Podemos nos encontrar alma a alma, ou eles podem até retornar pela reencarnação. O importante é saber que a vida continua, eles continuam existindo, e a gente vai se encontrar de novo mais tarde. Enquanto essa hora não chega, a gente pode honrá-los lembrando das coisas boas que vivemos. E, de certa forma, podemos fazer a parte deles aqui, fazendo o bem por alguém. A doutrina espírita traz esse consolo lindo. É isso. Eles vivem, nos aguardam, e o amor continua nos unindo. Coração Vermelho Faíscas.